Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Olha só que lindo esse versículo aqui no livro de Êxodo, capítulo 15 e o versículo 20. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com dança. Que lindo! Aqui era uma espécie de cântico profético, e quando Miriam começou, o texto é bem claro em dizer que ela era uma profetisa. Então ela sai com uma espécie de cântico profético. Sempre acontecia isso, ou não é que sempre acontecia, mas é uma espécie de canto que acontecia sempre que algo novo estava para acontecer. E o que é que tem de errado nisso? Ou o que é que tem de menos louvável, né? Não vamos criticar também assim Miriam. Vamos aprender com a situação. No mesmo livro, o capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito? Para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, pouco anterior a esse evento, o povo de Israel estava murmurando contra Moisés e dizendo: deixa a gente morrer, nós queríamos morrer no Egito, nós não queríamos morrer no deserto. Agora, depois de um milagre que o mar se abriu, o povo de Israel passou aos pés enxuto. Os carros, cavalos e cavaleiros do Egito ficaram no fundo do mar. Então Miriam começa a cantar e adorar ao Senhor. E não tem nada de errado em cantar e adorar o Senhor depois de uma grande vitória. Mas analisando esse texto, eu quero mostrar para vocês um povo que adorou a Deus antes do milagre, na hora que estava acontecendo o milagre e depois que o milagre tinha acontecido. Adorou o Senhor antes, durante e depois. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Olha que interessante. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo aqui. Josafá estava diante de uma guerra e que ele não tinha condições de vencer essa batalha. Porém, um profeta de Deus disse para ele que nessa batalha Deus daria vitória. Então aqui, antes mesmo de acontecer essa batalha, os profetas aqui, no caso os levitas, filhos dos coraitas e dos coatitas, começaram a adorar o Senhor espontaneamente, não precisou de ninguém pedir para eles louvarem. Eles começaram a louvar ao Senhor. E acontece que depois da palavra de Deus, da profecia de vitória, depois da adoração dos levitas, então Josafá chama, ele convoca os levitas e diz para eles, olha, e aconselhou-se ao povo, estou lendo o versículo 21 do capítulo 20 de 2 Crônicas, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilos e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir. Quando o texto diz que colocaram os cantores na frente do exército, e quando os cantores começaram a cantar, então os próprios inimigos, que eram 3 povos que estavam reunidos contra o povo de Deus,
eles se desentenderam e começaram a guerrear uns contra os outros. Deus confundiu esse povo ali. Vamos para o versículo 26 agora. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali o Senhor Deus, porque ali louvaram o Senhor Deus. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Vamos pular para o versículo 28. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. Aqui aprendemos essa lição. Eles adoraram ao Senhor antes da batalha começar. Eles adoraram o Senhor no momento da batalha, na hora da guerra. Eles não pegaram em guerra, eles adoraram, porque a vitória viria do Senhor. E depois que passou a batalha, no vale de Beraca, eles louvaram ao Senhor de novo. O vale de Beraca significa bênção ou louvor. Então, o termo aqui, eles colocaram o nome daquele Vale de Beraca, o Vale da Bênção ou o Vale do Louvor. Só para encerrar o nosso raciocínio bíblico com respeito a adorar o Senhor antes da batalha, durante a batalha, e não apenas como Miriam fez depois que a batalha já havia acontecido, depois que a vitória já tinha sido ganha. Então, deixa eu ler para vocês aqui Abacuque capítulo 3 e o versículo 17 até o 19. Abacuque é o livro do avivamento. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui Abacuque está fazendo uma oração e dizendo: mesmo se Deus não me abençoar, mesmo se não vier vitória, mesmo que eu esteja passando dificuldade, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou servir. Aqui está a diferença de quem realmente ama Deus, ama a palavra de Deus, de pessoas que entrou no Evangelho, o Evangelho entrou na vida delas, de pessoas que sabem quem é Deus e sabe a sua posição de servo, e que mesmo que alguma coisa esteja dando errado no momento, essa pessoa sabe que Deus está no controle e que mais cedo ou mais tarde é que um novo dia virá, que por mais longa que seja a noite, um novo dia vai raiar, um novo dia vai nascer. Pessoas que confiam em Deus independente de qualquer coisa, eles confiam no Senhor. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos falando. É aquela pessoa que não serve a Deus apenas pelaquilo que Ele vai fazer, mas que serve pelaquilo que Ele é e pelaquilo que Ele já fez por você e na sua vida. Vamos aprender a não murmurar como o povo de Israel e que só adorou depois. Vamos aprender a louvar ao Senhor antes da batalha. Durante as lutas, vamos adorar o Senhor do mesmo jeito. E depois da batalha, não vamos ser como os 9 leprosos que não voltaram. Vamos adorar o Senhor como aquele único que voltou. Vamos adorar o Senhor como o povo de Josafá, o povo de Deus aqui, guiado pelo rei Josafá, adorou ao Senhor. E vamos aprender com Abacuque. Não é pelas bênçãos de Deus, é pelo que Deus é. Não é pelos milagres que nós esperamos, pela prosperidade que as pessoas buscam. É pela vida eterna que nós acreditamos em Deus. Aí você me pergunta assim, mas e a igreja que diz que nós temos que ser rico, temos que ser vencedor e tal? Não está na Bíblia isso. Às vezes forçam um versículo, às vezes pegam a profecia que é individual e quer forçar que toda a igreja vai ser pai de uma grande nação. Então, Bíblia, palavra de Deus, é coisa séria, tá bom? E essas igrejas e esses pastores,
eles sempre, depois que pregarem, dizendo que você vai vencer, que você vai conquistar, que você é o bam, 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 ele vai pedir o seu salário todo. E você vai dar, porque as pessoas têm o olho maior do que a fé. E, e aprenda a ser filho de Deus, a confiar em Deus, porque Deus vai prover todas as nossas necessidades. Nós cremos nisso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Ensina-nos a adorar ao Senhor. Não queremos ser apenas cantores, Pai. Não queremos apenas reproduzir letras de hinos que as pessoas cantam, mas queremos, Pai, te louvar com uma adoração que sai do fundo do coração. Queremos te louvar, Pai, diferente. Queremos te louvar, Pai, espontaneamente. Queremos te louvar em espírito e em verdade. Deus, e eu tenho certeza que seremos o povo mais feliz dessa terra. Eu tenho certeza que seremos o povo mais vitorioso dessa terra, porque é um povo que não se curva diante das afrontas do adversário, porque é um povo que não teme o ataque do inimigo, e é um povo vitorioso, porque adora durante a luta e adora depois que a luta termina. Obrigado, Pai. A luta termina um dia e continue adorando ao Senhor. Não faça como aquelas pessoas que quando eles chegam na igreja, pede oração pelo casamento, pede oração por emprego, pela saúde, e quando acontece o milagre, e sempre acontecem milagres, elas simplesmente param de ir na igreja, não voltam mais, só queria um milagre. Não seja desse tipo de pessoas. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.